No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Socred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Socred Mais. Baixe o app agora. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Deixa eu apresentá-lo. Bom, eu vou retomar o que eu falei. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação, que hoje detém, em suas multiplataformas, hoje detém a Band Litoral, SBT Vale Paraíba, a maior afiliada da Record de Campinas, Ribeirão Preto Local, INET e região. A nossa entrevista aqui estará hospedada no Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil de televisão, no portal do Grupo Correio do Papagaio do Sul de Minas e lógico, no portal do Grupo Tati. E mais 22 portais aí no Brasil, que aí você deve receber esse conteúdo. Eu estou aqui com a presença do Dr. Renato Coelho Borelli. Ele é conhecido como Professor Borelli, né? É isso que te chamam. Ele é juiz federal do TRF1, foi juiz federal do TRF5. Ele vai explicar tudo isso. Exerceu advocacia privada e pública, foi servidor público e assessorou o desembargador federal do TRF1 e o ministro do STJ, atuou no CARF, depois você vai explicar, Ministério da Fazenda como conselheiro, antigo Conselho de Contribuintes, é formado em Direito, Economia e com especialização no Direito Público e Direito Tributário. Doutor, obrigado. E eu quero agora a primeira pergunta. Não, antes da resposta, eu queria agradecer o convite que foi feito e pela indicação também da doutora Luciana, que está participando aqui do nosso chat. É um prazer estar com vocês aqui, conversar um pouquinho, exatamente. Falar de forma descontraída sobre a questão da minha trajetória e já pegando então a resposta aí quanto à sua pergunta, como é que começou tudo isso? Você pergunta em relação a concursos especificamente? Na verdade, a gente sempre pergunta, pô, cara, você tem um cargo invejável hoje, apesar que eu vou te fazer uma pergunta depois, e para chegar, pô, quem que não gostaria, né, quando a gente era moleque, ser xerife, ser juiz federal, ou ser juiz do estado, ou ser delegado de polícia. Eu até brinco às vezes, né, que o promotor quer ser, a impressão que está que o promotor é o xerife, quer ser o delegado de polícia, e vice-versa.
Então eu queria saber como é que você chegou nessa. Ó, eu sempre tive uma grande influência dos meus pais, como é que foi isso? Em especial do meu pai. Meu pai era empregado público, ingressou numa empresa estatal por meio de concurso, depois saiu e já na minha adolescência eu presenciei uma batalha mesmo, no início dos anos de 1990, do meu pai se preparando para um concurso especificamente. E aquilo ali ficou muito marcado para mim, né? E um outro ponto também que não nos trouxe riqueza, eu sou oriundo de uma família de classe média, aqui de Brasília, mas que trouxe estabilidade para nós, que foi justamente a questão do concurso público, né? Meu pai pôde proporcionar para a gente estudo nas melhores escolas aqui em Brasília, então isso já veio me marcando muito, né? E quando já eu ingressei na faculdade, eu ingressei de forma concomitante nos 2 cursos, tanto em Economia e em Direito, eu já tinha a ideia fixa que eu faria concurso, não sabia qual seria a área específica, mas que eu queria concurso para mim. Advoguei um pouquinho, advoguei um pouco, mas quando eu estava no penúltimo semestre da faculdade, eu havia feito 2 concursos, para técnico e para analista de tribunal. Então, foi o período que eu advoguei, eu passei no exame da ordem, eu advoguei, e logo na sequência eu entrei no tribunal, tive a oportunidade de trabalhar com desembargador, passou um tempo, eu fui requisitado no Superior Tribunal de Justiça, e aí eu já tinha certeza mesmo que era concurso, né, e para mim aquele concurso de analista tinha sido apenas o primeiro passo, um concurso escada que se chama, né, foi um degrau que eu passei ali para poder fazer os demais, né? Mas foi uma questão mesmo de vivência em casa e a questão da disciplina em estudo, que meu pai sempre me passou muito isso, minha mãe também. Isso tudo foi formando mais ou menos essa ideia de concurso. A questão específica que eu falo de escolha, na verdade, pela magistratura, aí tem uma situação tanto quanto engraçada. Eu trabalhava no Supremo Tribunal Federal, trabalhava numa coordenadoria de recursos, e o trabalho na coordenadoria de recursos, atualmente você tem tudo eletrônico, né? O processo judicial eletrônico, as publicações são todas eletrônicas, e o nosso trabalho de estágio era justamente conferir se a decisão monocrática do ministro, se o voto das turmas ou então do plenário do Supremo, tinham sido publicados e se estavam de forma correta no Diário Oficial. E era período de férias. Não vou falar o nome do ministro, não. A gente estava de férias, eu entrei no elevador, o ministro, né, ele estava à paisana, não estava de terno e gravata, e perguntou se eu estava trabalhando. Eu falei, fazia estágio ali, né? Falei, se a gente faz estágio, ir para estagiário não tem brincadeira, a gente trabalha até nas férias. E eu acho que o ministro gostou dessa brincadeira que eu fiz e acabou me chamando para fazer um estágio no gabinete dele. E foi ali que partiu, assim, a vontade inicial de magistratura, né? Eu achava muito bacana, aquilo me inspirava muito, né? Ele sempre foi muito sério, uma pessoa muito, muito voltada mesmo para a magistratura, magistrado de carreira, inclusive. E eu fui me inspirando muito em relação a isso e decidi que eu queria magistratura. E depois também, já trabalhando no Superior Tribunal de Justiça com o ministro Humberto Martins, um dia o ministro Humberto Martins falou para mim, falou assim, olha, você, né, nasceu para outras atividades. Você está aqui no tribunal, eu gosto demais do seu trabalho, mas eu quero que você faça concursos maiores. Você tem que fazer concurso para magistratura. Pense grande, né? Até utilizou uma expressão em latim, ad maiora natum valorem, né? Então, nasci para coisas maiores, valores maiores. E eu segui o caminho. É engraçado, né? Eu sempre digo isso para as pessoas, quando você está trabalhando em algum lugar, sempre tem alguém de olho em você. E ele teve um feeling de observar o teu comportamento e o teu lado profissional de trabalho e acabou te impulsionando de uma forma ou de outra de você
chegar onde chegou. Eu queria te perguntar uma coisa que é importante. Você está em Brasília, você foi criado, pelo que você falou, praticamente em Brasília, e você vive num celeiro jurídico aí. Eu não diria num celeiro jurídico, num celeiro... Eu falo celeiro jurídico porque eu ouço isso desde quando eu era diretor nacional da TV Bandeirantes. Há 15 anos atrás, o falecido João Mirbetti falava para mim, não, Zacarias, a gente vive num celeiro jurídico. Você vive num celeiro político aí, né? O que eu quero dizer? Então, assim, como é um juiz federal trabalhar num local desse que, queira ou não queira, sofre muita pressão. Bom, e você comentou, né? Brasília, pela questão, inclusive, da própria Constituição Federal, a Justiça Federal em Brasília é foro nacional. O que significa isso? Todas as demandas envolvendo a União podem ser ajuizadas aqui. Então, você pega grandes casos... Não tem essa questão, não tem a questão de competência. Aqui em Brasília. Pode puxar a questão da competência existe na esfera penal. Dependendo da localização do crime, o ajuizamento deve ser feito no local da ocorrência do crime. Vamos colocar assim de uma forma bem genérica, até para quem está nos acompanhando. Mas o aspecto civil, Zacarias, aí você tem todo tipo de demanda que pode ser ajuizada em Brasília. É a escolha da parte, o ajuizamento na seção judiciária do DF. E aqui nós pegamos de tudo, absolutamente tudo, né? As grandes improbidades, grandes demandas, demandas na área de direito tributário que tem impacto enorme, na área do direito previdenciário. Eu atuo em vara especializada, que tem, inclusive, competência para julgar agências regulatórias, né, o direito regulatório em si. Então, você tem que saber que, acima de tudo, né, qual que é o poder, o alcance, melhor dizendo, da sua decisão. Né? Tanto que a gente, recentemente, no ano de 2018, sofremos uma alteração na lei de introdução às normas do direito brasileiro que fala sobre esse reflexo, não apenas um reflexo jurídico, mas um reflexo econômico das decisões, né? E aí a lei é mais ampla, fala das decisões dos tribunais de contas, das decisões administrativas e também das decisões judiciais. E estando no foro nacional, estando no Distrito Federal, isso tem um impacto enorme, né? A gente tem observado que a Justiça Federal, de uns 5 anos para cá, vamos falar 5 anos para cá, está tendo uma certa visibilidade. Eu mesmo tive vários contatos com alguns juízes federais e tal. E eu percebi, pode me chamar de você. Eu até vou tirar a liturgia do seu cargo, vou te chamar de você, Borelli. Eu até percebi que até tem alguns colegas seus que tinham funções em evidência, inclusive, de defender a classe, acabaram largando a magistratura federal e foram advogar. Por que você acha que aconteceu isso? Ou o que você poderia dizer? Porque é difícil a gente julgar isso e envolver política no meio, essas coisas todas. O que aconteceu? Esse pessoal insegurança? O que você pode dizer sobre assim, isso? Ou ouvi falar, não. Eu você acredito pode falar sobre isso? Em que pese, né, na nossa área e dentro da escala de remuneração no funcionalismo público, a magistratura se encontra no ápice da pirâmide, vamos colocar dessa forma, né? Mas também pelo nível de especialização, de conhecimento mesmo tão aprofundado de vários colegas, recebem oportunidades da iniciativa privada e acabam migrando, né? Então, eu vejo mais nesse sentido, assim, propostas que surgem, né, que aparecem para pessoas que têm aí um conhecimento muito específico em demandas que vêm crescendo demais. Por exemplo, a parte de compliance hoje em dia no Brasil, não raras às vezes a gente escuta, o colega fulano, o colega Beltrano saiu da magistratura e foi assumir o compliance de determinado grupo, está como dirigente
do diretor jurídico de um grupo X, ou então foi chamado para uma grande banca de advocacia. Esse movimento tem crescido ultimamente. Tem crescido. Pessoal, você é de 88 para cá ou antes? Tem aquela que tem a então, na realidade, no seu caso, você está preservado, né? Com muitos colegas. Desculpa. O pessoal que entrou depois... Você fala no ingresso na magistratura, não. Não. Meu ingresso no serviço público, ele é bem depois. Ele é de 2004. Eu tenho aí... Eu até brinco, né? Eu falo que eu me vejo bem velhinho mesmo, fazendo audiência. E eu falo, olha, eu quero inclusive ter a força e a vitalidade daquele juiz norte-americano tão famoso, né? Frank Caprio. Eu ia comentar o nome dele, aquele senhor que é uma elegância. Frank Caprio, né? Ele tem 80 anos e até hoje faz audiência diariamente no condado dele. Ali, você fala que ele é um senhor de 60 e poucos anos, não dá 80 anos de jeito nenhum. Mas por tantas mudanças que a gente passou, e eu acredito que ainda vamos passar, porque a nossa Previdência chegou num momento que não se sustenta mais, né? Você pode falar em regime geral, você pode falar em regime próprio, e os seus problemas são, né, latentes e conhecidos por todos. Eu falo, olha, eu me vejo velhinho fazendo audiência ainda, não tem para onde ir, não. Agora, como é que funciona no seu caso, por exemplo, que é o que está acontecendo quando eu vejo esse caso, o pessoal está desmotivado indo para a empresa privada que aproveita a experiência, que realmente essa questão da palavra do compliance que todo mundo usa hoje, que é como a empresa tem que funcionar. É a questão salarial, né? Que o cara, antigamente, o pessoal de 88 para trás, me parece que aposenta integral. Então, o cara fica mais motivado. O pessoal atual, que está na Constituição, ele aposenta como se fosse o INSS, e a maioria tem que fazer um trabalho de previdência, tal. Você acha que é isso também que está acontecendo? Ou o cara já sai para tomar uma pancada e ganhar um caminhão de dinheiro e falar, não, eu não vou ganhar, eu sou um cara correto, eu não vou me envolver em encrenca, eu vou... Então, Zacarias, tem essa questão na empresa de uma desvalorização? Tem também. Mas o que eu vejo também é mais... tem pessoas, tem colegas, eu tenho inclusive um grande amigo que saiu recentemente do Ministério Público, mas até pelo perfil também, pelo um perfil desafiador. Esse meu amigo, o negócio dele, mesmo no MPF, ele viajava o mundo inteiro palestrando pelo MPF, falando sobre questões importantes da legislação brasileira, alterações, do sistema processual penal brasileiro. Então, eu vejo, tem a questão do aspecto salarial, e a gente não pode negar, né? Inclusive, recentemente teve uma aposentadoria antecipada em um dos nossos tribunais superiores, e falaram, inclusive, que especulou-se na imprensa, né, que estava relacionada a convite para poder trabalhar em uma grande empresa, um grande grupo de empresas, enfim. E tem também esse outro lado de pessoas que buscam desafio. Porque, quer ou não, Zacarias, o serviço nosso, né, eu como servidor público, e eu me considero como servidor público, tem gente que fala, não, é um agente político, né, mas eu acho que o magistrado é um servidor público, sim, e a nossa missão é entregar, ao jurisdicionado o serviço que ele espera, né? Num prazo, ainda que seja o nosso sistema processual tão caótico, um prazo razoável. Mas tem gente que busca esse desafio constante, né? E não está acostumado com aquele serviço ali sempre repetido, né? A nossa atuação
por exemplo, dentro da magistratura, é muito isolada. Você chega no fórum de manhã, você vai para o gabinete, você tem o seu contato ali com a sua equipe de assessoria, com a secretaria, com o diretor de secretaria, mas é uma vida isolada. Né? Você está ali no seu gabinete, você está concentrado nos processos abertos, você está trabalhando, né? Você está ali pensando, além da questão legal, saber qual que é o reflexo da minha decisão na vida dessa pessoa que ingressou no Poder Judiciário, né, esperando uma resposta. Então, tem gente que busca desafio. Eu vejo mais pelos dois lados. A questão da desvalorização, e da desvalorização eu não culpo carreira, não, de jeito nenhum. Eu falo, na verdade, um aspecto mesmo de economia que a gente passa. Né? O poder de compra que a gente foi perdendo, e isso de uma forma geral. O salário mínimo, que é o mínimo do mínimo do mínimo, né? A questão de desemprego, iniciativa privada também. Quantos advogados você não vê recebendo tão pouco? Né? Profissionais de outras áreas também. Então, assim, eu coloco de uma forma geral. E não é crítica minha, é um apontamento de uma forma, um cenário macroeconômico que a gente pode falar do nosso Brasil, do nosso país, nessa ponta, né? Sabe uma coisa que eu não ouço falar há muito tempo, eu queria que você me falasse? O sentido da palavra e a obrigação chama-se... deu uma fugida, mas chama-se o direito adquirido. Cadê o direito adquirido do servidor público? Eu falo isso porque eu também sou filho de servidor público. Minha mãe era servidora pública, meu pai era. O meu avô fez o brasão do Estado. Meu avô era calígrafo, fez o brasão do Estado. E eu vivi nesse meio. Eu sei o que eles sofriam, até porque, porque é difícil. É uma grande empresa e tem vários gestores, e é difícil você ser muito rápido. É bem difícil de você trabalhar numa grande empresa. Né? Então, eu sei o que é isso. Então, assim, como é que fica essa questão? Você que é um juiz que decide a vida das pessoas. Então, vamos passar para o seguinte aspecto. Né? Eu acho que essa pergunta do direito adquirido em relação à remuneração, né, do servidor. Remuneração, é isso aí. É porque eu acho que também isso tem tudo a ver com um monte de situações de desmotivação, e também tem a ver com a corrupção. Tem até a ver, eu acho. Em algum momento tem até a ver. Chega uma parte que a gente tem um entendimento aí que é consolidado na jurisprudência e que não fala especificamente da nossa remuneração, mas sim do regime jurídico, o regime jurídico dos servidores. Que em relação ao regime jurídico dos servidores não existe direito adquirido. Regime jurídico direito adquirido quanto à sua remuneração. Pela máquina que nós temos hoje e pelo próprio serviço público que a gente já desde 1930, com a criação do próprio DASP, atravessa crises e mais crises dentro do serviço público, não é possível, Zacarias, a gente manter uma paridade e não deixar que a nossa remuneração seja corroída pela inflação. Isso é uma realidade, é triste, mas é o que acontece. Igual eu falei, fazendo uma comparação com todos. O salário mínimo, que nunca poderia ter esse valor, hoje em dia você entra para fazer uma simples compra em qualquer mercado, quanto sai? Quando você tem criança, então, fralda, leite, né? E aí começa a vir outras obrigações, escola, ou uma atividade extra. Então, assim, o regime o direito adquirido nesse ponto, você fazer um comparativo com a questão inflacionária, eu não consigo te dar uma resposta correta e perfeita nesse ponto, não. Então vou fazer que nem faz o aluno. Ele pergunta para o professor, e aí o professor fala, puta, eu não sei o que você está me perguntando, mas eu vou estudar, mas eu te respondo. Qual que é a disciplina que você dá aula?
E por que você dá aula, né? Porque, eu gosto muito de dar aula, dou aula já tem aí mais de... Tem 10 anos que eu dou aula. Sou palestrante também. Eu dou aula de Direito Empresarial para cursos preparatórios para a OAB e Direito Administrativo para carreira jurídica. Direito Administrativo pelo fato de atuar, né, com a matéria direta que eu atuo no âmbito da justiça e gostar também demais. Tenho livros, coordenei também algumas publicações coletivas sobre a temática. E o direito empresarial porque tem uma ligação com a parte das ciências econômicas que eu estudei. É uma matéria que é o calo de muita gente na faculdade, mas é uma matéria que eu gosto. Eu gosto bastante do direito empresarial também. Vai ser, você é jovem, vai ser de repente, se você não der uma alavancada, subir aí, você vai saber se não é o homem do compliance aí, já vai saber. Borelli, o que você... deixa eu só fazer, quem está entrando agora, porque eu dei uma travada aqui, eu estou com o Dr. Renato Coelho Borelli, ele é conhecido como professor Borelli, ele é juiz federal do TRF1, tá? Para quem está nos assistindo aí, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas, e estará hospedado no Cartão de Visita News R7, Grupo Tati, Rede Brasil e vários portais aí por aí, e também estamos na TV. Eu ia te perguntar o seguinte, para você dar aula, é difícil você aguentar essa molecada, não? Fala molecada porque você também tem cara de garoto, né? Você não é um cara... Você é jovem. Não, assim, eu gosto muito de poder compartilhar. E o interessante é que são dois públicos completamente diferentes. O pessoal que está saindo da faculdade, se preparando para o exame da ordem, né? Então, que está ali ainda cheirando aos bancos de graduação, e um pessoal que já vem caminhando, pensando em concurso de carreira jurídica. E ambos os públicos, nós temos aí um desafio constante de estar sempre atualizado, né, para poder passar o melhor conteúdo para eles, para poder passar o que tem de novo em relação à jurisprudência, doutrina, forma de cobrança em relação a cada banca de concurso. Então, eu gosto, sou muito, muito, muito feliz dando aula. Qual que é uma das maiores dificuldades? O que você pode contar que também seja interessante? Engraçado, vamos lá. Quando eu ingressei na magistratura federal, eu entrei e eu fui para varas, né, para subseções judiciárias no interior do Brasil. E eu fiquei assim, muito surpreso, porque um dos primeiros casos que eu julguei concedendo uma aposentadoria a uma senhora, né, uma aposentadoria rural, e ela preenchia todos os requisitos ali. Na verdade, não foi nenhuma concessão judicial, foi uma conversa mais com o procurador federal ali, conseguimos fazer um acordo. E quando eu cheguei nessa sessão judiciária, eu falo que a cidade, foi em Juazeiro do Norte, eu tirei dinheiro do meu bolso, comprei um computador, coloquei o computador na sala de audiência e conversei com os colegas que eram procuradores federais, falei assim, olha, vamos tentar fazer uma conexão direta na hora que tiver a implementação do benefício, para que o benefício, a pessoa que consiga o benefício já saia daqui com ele garantido e já, inclusive, instaurado lá dentro do sistema de vocês. Então, a gente conseguiu conversar, foi feito isso. E uma senhorinha teve o benefício lá na hora, depois desse acordo feito com o INSS, ela recebeu, inclusive, parte dos atrasados. Na manhã do dia seguinte, ela levou uma panelada de galinha de cabidela. É o frango ao molho pardo, né, aqui na região sul, sudeste, centro-oeste, e levou uma panelada lá de galinha de cabidela
para mim, como forma de agradecimento, né? Eu falei, aquele tanto de servidor da justiça, eu falei assim, ó, o almoço hoje está garantido aqui, né? E, assim, aquilo ali para mim foi bem marcante. E um outro caso também, eu respondi para uma outra cidade no interior do Ceará, e foi também a concessão de um benefício a um rural, e ele chegou no dia seguinte, lá de manhã, na subseção judiciária, com um bode para poder me dar como forma de agradecimento. E eu falei para ele que eu não podia ficar com bode, eu falei que eu não tinha onde guardar, não ia assar o bode, e foi uma outra situação assim, engraçada, e eu comento isso, assim, é uma forma de gratidão que você vê da pessoa, né? Mas que não é nada demais, é o nosso dever, na verdade, o que foi realizado, o que foi feito ali, é dever do Estado, inclusive, já que você preenche os requisitos, você tem direito àquele benefício, àquela aposentadoria, e também do aspecto da humildade, né? Passando pelo esse Brasil inteiro, pelo fato de ter exercido alguns cargos, você vai vendo questões culturais. Então, assim, eu achei bem engraçado. Foi algo que me marcou muito. Morelê, você que dá aula, inclusive, né? E está na magistratura e também dá aula para a ordem e tal. O que você enxerga, ou se já houve algum problema, ou se tem alguma dificuldade que a lei orgânica dá uma cerceada em vocês, assim? Porque vocês têm uma cartilha, porque o magistrado, principalmente, tem que... o magistrado, principalmente, tem uma cartilha para seguir, né? O que você tem para falar sobre isso? Porque eu vejo que mudou muito, até sobre você mesmo. Eu fiz um comentário em off com você atrás. Outro dia eu entrevistei um coronel da PM, de São Paulo. Ele é todo tatuado, coisa que não se permitia. E ele comentou comigo, não, mas Zacarias, agora tem uma lei nova que a gente pode ser assim, tal. Ele cuida do corpo e tal, tá para aposentar agora, tal, tá bem. E o Berardo, que é muito famoso na internet, tal. E eu também vi que você também tem uma foto que eu vi que você tá com seus filhos e você tá tatuado. Eu falei assim, será que a lei orgânica permite? Como é que funciona? Assim, a gente tem uma lei orgânica da magistratura, a Lei Complementar 35, de 79, que na verdade não é o Estatuto da Magistratura que a Constituição fala. Foi recepcionada, mas até hoje o Estatuto da Magistratura nós não temos. A LOMAN foi recepcionada, mas não é o Estatuto que a Constituição de 88 fala, né? Nós temos deveres, nós temos obrigações, nós temos vedações, temos também um código de ética editado pelo CNJ, e existem várias resoluções do CNJ também que falam sobre a nossa conduta nas redes sociais, nossa conduta em vida pública. Então, assim, a questão da tatuagem eu tenho desde a época de minha mocidade, 18, 19 anos, né? Então, assim, as tatuagens eu sempre tive. E nunca vi problema em nenhum concurso. Eu fiz 6 exames de saúde, inspeção de saúde, né, para concurso. Um único concurso de Ministério Público que eu vi na hora que eu passei pela banca médica e tinha ali o desenho, né, de um corpo humano de frente e de costas, eles fizeram a marca onde tinha tatuagem, mas nada. Né? E também tem outras, você não está ali no fórum, você não está na sala de audiência exibindo tatuagem, não é nada disso, né? Tudo bem que muita gente fala, olha, você, quando é juiz, você está juiz 24 horas, porque todo mundo fala e refere-se a você não como a pessoa, o João da Silva, né? Mas o juiz João da Silva fez isso, né? O juiz Renato fez aquilo e não o Renato fez aquilo. Sempre vem aí primeiro o cargo, né? Por isso muitas pessoas falam assim, olha, precisa de uma vida vocacionada, né? É uma verdadeira entrega. Realmente você tem alguns cuidados para se tomar. Mas a tatuagem, como colocou seu colega, acima de tudo já foi reconhecida até pelo próprio Supremo Tribunal Federal e um voto
destaque, que eu acho que é muito interessante a leitura, foi do ministro Fux, que ele faz a relação da tatuagem com o direito à felicidade. E retrata desde os tempos dos egípcios e suas marcações pelo corpo, né? Então, o fato de ter uma tatuagem em si não tem problema, né? Tem, igual eu falei, tem as questões de vedação, você utilizar a rede social, você não pode fazer manifestação político-partidária, né? Isso, inclusive, vedação pela nossa própria Carta Maior. Mas, enfim, você tem suas privações, mas você consegue viver bem. Não, por que pergunto isso também? Porque eu sou de uma geração, talvez antes que você, e na minha época tinha a tatuagem era uma questão, tinha preconceito. Hoje não, hoje a tatuagem é arte, né? Hoje é até bonito de ver o cara com tatuagem, uma tatuagem que tem algum significado e tal. Eu já soube até de pessoas que foram, olha, eu queria colocar uma tatuagem em tal lugar. Ele foi perguntar para um espiritualista, um exemplo, o cara falou, tá bom, você põe a tatuagem aqui, mas você, por exemplo, você põe um índio aqui, mas aqui você não esquece de pôr o sol, sabe? Mais ou menos assim. Então, cara, e pergunto, é até bom que a gente fala sobre esse papo, que a gente sai um pouco fora do engessado jurídico, essa molecada vê que a informalidade hoje é o que mais funciona. E também essa questão, né, da lei orgânica que eu falo, porque eu vejo que vocês que são magistrados, inclusive, vocês têm que estar sempre se policiando, porque uma foto no momento errado, né, com a imprensa, hoje, para chegar uma foto na imprensa é um absurdo, né? E até vocês... Eu digo o seguinte, você ter culpa no cartório não é nada, o pior é você ser questionado. Quando você já é questionado, já é um problema para se defender. Então, por isso que eu falo muito assim, eu pergunto da lei orgânica, o que pode, o que não pode, como é que vocês sobrevivem com isso, você que está vivo e exposto, né? Você está dando aula direto, então está no meio dessa molecada aí, são todos jovens ainda, ainda não tem aquela formação mais acirrada, como a gente poderia dizer. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você já foi ameaçado ou não, como juiz federal? Já. Infelizmente, infelizmente isso é um retrato do judiciário de uma forma geral, né? Você que é comunicador, recentemente teve uma reportagem grande, acho que inclusive em um dos grupos que você já fez parte, falando sobre a quantidade de juízes ameaçados no Brasil, né? Então, ameaça, infelizmente, faz parte da nossa profissão. Seja Ministério Público, seja magistratura, seja delegado de polícia, são profissões que realmente a gente passa por esse lado que não é nada agradável. Pelo contrário, causa um estresse, um choque muito grande que marca a gente para sempre. Marca a gente para sempre. Assusta, né? Principalmente quando você está cumprindo o seu papel profissional e você tem família. É difícil, porque aí a coisa pega, filho e tal. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa questão dessa experiência que você teve, essa questão de ter feito, que fez parte desse conselho do Ministério da Fazenda, o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, era chamado de Conselho de Contribuintes. É um órgão dentro do Ministério da Fazenda. E existiam representações, tanto dos contribuintes, como também do governo. E na época que eu era procurador de Estado, eu fui indicado por uma confederação para ser conselheiro. Eu entrei, na verdade, num mandato tampão, até uma situação muito trágica. Você deve se recordar daquela queda de um avião da Gol na região de Sinop, né? E tinham vários auditores da Receita, tinham conselheiros do Conselho de Contribuintes. Um deles, eu entrei justamente para finalizar o mandato dele. E na sequência eu fui reconduzido. É um órgão colegiado, como se fosse
para o pessoal entender, para quem está acompanhando, um tribunal administrativo. A gente não tem essa figura dentro do nosso sistema, mas é como se fosse um tribunal administrativo que julga demandas tributárias. Passei por lá. Esse caso foi que um jato... o acidente que o avião caiu lá, que morreram várias, que o jato bateu nele. Eu conheci, inclusive, pra você ter uma ideia, eu conheci pessoalmente. A gente fez uma viagem de motocicleta uma vez. Eu era diretor nacional da TV Bandeirantes e a gente fez um passeio até Camboriú com 400 motocicletas. E nesse grupo estava o coronel, o brigadeiro Vilarinho, que ele era o comandante do 4º Conar. Depois ele foi comandar aquela região, ele foi para o Rio de Janeiro e comandou aquela região quando houve o acidente. Inclusive, entrevistei o desembargador de São Paulo, que já aposentou, na televisão, no cartão de visita, que na época também trabalhou, né, nas decisões de quando caiu esse avião. Foi um trabalho imenso que houve, né? Porque muita gente envolvida e tal. Isso demorou muito? Na tua época, quando caiu na sua mão? Eu entrei para substituir um colega que faleceu no voo, né? Na queda. Então, eu fiquei mais um ano e pouco, que era o restante do mandato dele, e depois eu tive outras 2 reconduções para o Conselho de Contribuintes. E foi até uma situação que, anos depois, um grande amigo meu, que eu conheci já depois na idade adulta, eu descobri que a mãe dele também, que era auditora da Receita, faleceu nesse voo, esse trágico voo aí, que vinha de Amazônia, vinha do Amazonas para São Paulo, salvo engano. Passava ali pela região de Sinop quando houve o choque com aquele jato da Legacy, né? Engraçado, você sabe que as multinacionais, não sei hoje como é que tá, mas as multinacionais antigamente, elas não deixavam executivos viajarem 2, 3 dentro do mesmo avião. Porque sabe que se acontece um acidente desse, dependendo do cargo, a empresa chega até a quebrar se bobear. Por exemplo, você não faz uma convenção, como normalmente acontece, um congresso, que você leva todo mundo no mesmo avião. Até por uma questão de segurança. O avião hoje eu diria, é o mais seguro do mundo, né? Como todo mundo fala para vocês. Aquilo lá foi realmente uma fatalidade. Não sei nem o que deu aqui. Não sei nem o que deu aquilo. Qual foi a resposta? Eu também Quem respondeu? não sei. O que deu? Não sei como é que ficou a situação. Você sabe dizer algum? Eu não sei também não sei o que deu, porque aí ficou aquela coisa que os caras chegaram lá, a gente não sabe. Me conta um pouquinho. Borelli pai? Bom, eu sou pai de um casal. Eu sou pai de um casalzinho. Meu filho mais velho, e por isso que eu coloco inclusive no meu Instagram, meu filho mais velho é do espectro do autismo. E cada dia é uma descoberta nova pra gente, pra mim, pra minha esposa. E além de ser desafiador, é muito gratificante também. Porque Zacarias, todas as mínimas conquistas dele são festejadas por nós, inclusive por ele. No final do ano agora, por exemplo, ele participou de apresentações, né, tanto nos lugares que ele faz terapia, como também na escola, e ele dançou, se vestiu de Papai Noel, fez toda a coreografia ali no palco, né, o que para um pai típico, vamos dizer assim, é normal, mas para nós, pais de uma criança atípica, é uma grande alegria, uma grande felicidade. E é muito bom. Eu sou suspeito para falar, né? Eu sou pai e essa questão do dia a dia, do crescimento, do desenvolvimento, é uma luta, A luta principal que eu vejo atualmente no nosso país é da questão da inclusão. A questão da inclusão. Graças a Deus, a gente tem uma escola que ele estuda e proporciona essa inclusão. E também eu vejo uma grande dificuldade desculpa a palavra que eu vou falar, mas na ignorância
dos planos de saúde. Ai, nem me fala isso, pelo amor de Deus. Nem me fale isso, que a minha discussão foi a semana passada com a doutora Luciana. A gente falou sobre isso. Porque assim, você tem, vai virar, mas vamos lá. Você tem uma indicação de um neuro que acompanha, de um psiquiatra, de outros profissionais também que trazem ali, né, fecham um diagnóstico, passam o que vai ser o tratamento, e vem simplesmente uma pessoa que é gestora, administradora de um plano, e numa canetada fala que não é aquilo que vai fazer, e não vai deferir e assunto encerrado. Né? E se bobear, ainda cancela o teu plano antes de você vai gastar muito. Isso, inclusive, eu mesmo já sofri até... O quê? Já chegou até perto disso, como se assim, olha, é possível até que seu filho quebre o plano um dia, né? É triste. É triste. Eu tenho colegas que... Que medo, hein? Dá medo, hein? Aí dá vontade, como eu brinco com os amigos meus que são autoridades, que eu falo assim, ó, a caneta pesa às vezes. Essa caneta, tem hora que tem que ser heterodoxo, ele fala, porque não é possível. Os caras, vocês que decidem isso aí, que estão envolvidos, e os caras chegaram no ponto, eles ganham um caminhão de dinheiro, esses caras. Pode falar. Entendeu? Eu vou te falar. Bom, não, isso me revolta, porque já veio na minha seara isso, né? Entendeu? Por isso que houve a entrevista com a doutora lá, e a sorte que a gente tem uma função jornalística e a gente consegue chegar em algumas situações. Assim, algumas situações, inclusive, por exemplo, mas, a ANS falar sobre a utilização do método, né, que é o método que se vê os melhores resultados, método ABA, né, e indicação para tratamento nas clínicas. A ANS também fala sobre a questão que não se pode limitar a quantidade de sessões. Aí simplesmente um plano de saúde tem que falar, olha, não vai tratar e está limitado a 3 sessões. Então, assim, eu tenho essa luta diária, né, não apenas em relação ao meu filho, mas e também não apenas em relação a quem é do espectro, e para quem tem filho e familiar com questão neurodivergente, mas de uma forma geral, a gente passa uma barra pesada no nosso país por grande ignorância, para falar a verdade. Eu fico feliz de ver um cara que tem um filho com esse tipo de problema, que para mim não é problema. Eu acho que as pessoas já estão... Ele, na verdade, eu costumo dizer que é uma pessoa diferenciada, no sentido... Eles são super inteligentes, tal, e consegue com esse ânimo de falar, não, cada vez eu vejo a evolução do meu filho, eu acho que é interessante. Mas eu queria fazer um comentário com você, eu queria também aproveitar que você me respondesse. No começo da pandemia, eu entrevistei um médico, a gente pode falar sobre pandemia. E por acaso caiu na minha... Eu entrevistei o doutor, não sei se você já ouviu falar, doutor Cícero Coimbra. Ele é o papa da vitamina D, que não é vitamina D. Aliás, a minha mulher fala que às vezes quando eu paro para conversar com alguém, eu começo a dar aula para os caras, porque eu estudei tanto isso na pandemia, que até não sei se a pressão foi tão grande, que os marcadores do exame de sangue acabaram aumentando. Eles eram no máximo que você podia ter 40. Hoje o máximo é 100. Acho que graças a esses especialistas. E o doutor Cícero Coimbra, ele trata o autismo com a vitamina D. Porque ela é um hormônio regulador da imunidade. É uma doença autoimune. E foi aí que eu cheguei nele, eu entrevistei, ele me deu até algumas orientações que eu tinha correspondentes fora do Brasil, na época da pandemia, qual era o limite que eles tinham que tomar de comprimido, a unidade internacional e tudo isso. Eu queria saber. Não, já vi falar dele, já vi entrevista, já li, já tive a oportunidade. Tem várias questões, né, relacionadas à utilização ou não de uma superdosagem de vitamina D para aqueles que estão dentro do espectro, né? Tem a questão da alimentação, muitos falam também na questão do glúten, do açúcar.
a utilização da expressão que o intestino é o segundo cérebro, então se o intestino tem sua irritabilidade, isso acaba atingindo também o cérebro, deixando aquele, né, quem está dentro do espectro mais nervoso, mais irritado. Enfim, eu já vi o acompanhamento do meu filho com um nutricionista, tem as vitaminas, tem a dosagem específica, tudo, né, de vitamina D também, mas eu já li muito sobre essa questão. Eu sei que ele ficou muito... que a especialidade dele é essa, é o autismo, e ele trata com isso. Ele fala, olha, eu sempre... E agora, por uma questão, uma tragédia, acabou caindo essa questão que salvou muita gente, viu? A gente pesquisou bastante, morreu muita gente porque a gente sabe como é que ela age no organismo, e muita gente sempre manteve ela lá embaixo, né? Hoje você tem que ter... Hoje mesmo, eu estava estudando, um especialista falando, olha, você tem que estar no mínimo, ou no máximo, você tem que ter 80 de vitamina D no organismo, para você poder... Eu mesmo peguei Covid 3 vezes depois que vacinado, ainda peguei... Eu peguei a Omicron em Miami, até fiz uma live com a doutora Luciana Freitas, que agora está como auxiliar. CNMP. Ela está agora como auxiliar aí no CNPJ, no CNMP, E eu peguei agora, que eu tive lá. Mas eu vinha tomando vitamina D direto, fazendo exame, ver se você não está sobrecarregando e tudo mais. E acabou funcionando. Doutor Borelli, me conta mais algo. O que você pode me contar, assim, que você gostaria de falar, que seja interessante? Então, sobre a minha trajetória, que eu gostaria de falar mais em relação à persistência de um sonho, né? Como eu coloquei para você, eu já fui meio que moldado dentro de um ambiente familiar, mas eu busquei um sonho a partir de determinado momento e não desisti. Durante toda essa minha trajetória foram quedas, né? Senti também ali o sabor de vitórias, mas a persistência para mim foi sempre fundamental. Eu falo, olha, por trás do Renato Borelli, que a gente vê, nossa, é juiz, é professor, foram várias e várias quedas antes, né? Mas dizem, minha saudosa avó já falava que é justamente nas quedas que o rio ganha força, e isso, então, acho que é muito importante. Para quem tem um sonho de aprovação em concurso público, e também qualquer sonho na vida, acho que o principal é manter a persistência, né, a insistência em se alcançar essa busca constante, né, para concretizar algo na vida. Acho que isso é importante. Isso foi muito importante na minha trajetória. Quando eu comentei com você para a gente falar sobre que houve um certo destaque da Justiça Federal, juízes federais principalmente, de uns 5, 6 anos para cá, e queira ou não queira, alguns juízes, né, que não é segredo para ninguém, foram ovacionados por algumas decisões que foram tomadas e tudo mais, ou apareceram mais em algum momento, e coisas que até acredito que muita gente não sabia que existia essa função, eu acredito, os leigos, né? Não o pessoal que é do direito, que é operador do direito, mas te assusta um pouco essas coisas? Assim, em relação a essa crescente no âmbito da Justiça Federal, acho que não só a mim, mas como a todo o judiciário de uma forma geral, né? Porque o Poder Judiciário sempre houve uma grande credibilidade, mas não tinha holofotes em cima do judiciário, né? E de uma hora para outra a gente viu uma grande mudança, né? Bem vista por alguns, não tão bem vista por outros, mas enfim, teve essa grande mudança aí que a gente acompanhou no cenário, como você colocou, nos últimos 5, 6 anos mais ou menos. Houveram tantas decisões que foram derrubadas, houveram tantas... isso aí
assusta, porque às vezes você está num cargo que você está convicto, né, com as suas convicções, né, então, e você acaba, e de uma forma ou outra, você está vivendo aí, acabam virando o jogo. Se tem razão ou não tem, isso não vem ao mérito aqui, a gente não vai polemizar. Mas, Zacarias, faz cargo, parte né, que vocês têm, que é um cargo, faz parte do jogo. Queira... Você não pode criar amor por uma causa, né? Você julga conforme entendimento seu, firmado naquele caso, conforme determinação legal, né? Então, assim, ter uma decisão revista, cassada pelo tribunal, uma sentença reformada, faz parte. E se o magistrado não aceita isso, ele está na função errada, porque é normal. Quantos ofícios chegam do tribunal de um desembargador falando, olha, sua decisão foi reformada, cumpra-se da seguinte forma, e o que a gente tem que fazer? Né, pegar amor pela causa é o maior erro do magistrado, né? Você não pode. Daí, tanto é que dentro do nosso próprio código de ética fala no aspecto da imparcialidade, né? Você não julga olhando capa dos autos, né? Você não julga olhando o nome das partes. Você julga com os fatos alegados e com o direito que você tem em relação àquela situação que é exposta. Então, o juiz que tem amor a uma causa, ele está no cargo errado. Não pode. Não pode ter vaidade. De jeito nenhum. Cargo. De jeito nenhum. E outra coisa também, tanto é verdade, se você tem um certo entendimento, o tribunal começa a mudar o seu entendimento. Só que você fala, não, eu vou manter esse entendimento. Por ego, por questão pessoal, frustrando inclusive a expectativa de uma parte. Digamos que eu defira determinado tipo de benefício. Então, vamos dizer que eu defira como um benefício. E o tribunal começa a mudar o entendimento, falando que não, que aquele benefício não é devido. Mas eu, por entender que a minha decisão deve ser soberana e continuo mantendo, dando murro em ponta de faca, criando uma falsa expectativa para o jurisdicionado, isso não é até mesmo gerar uma sensação, né, de instabilidade? Sensação não, é gerar uma própria instabilidade e frustrar a parte. Então o magistrado ele não pode ter ego, não pode ter amor à causa. É lógico que eu sempre falo, você julgar, né, você trazer como uma inspiração da condição humana, aspecto de uma realização de justiça, né, uma justiça em roles, né, uma combinação de liberdade individual com a maximização de mecanismos distributivos, tudo bem. Mas você lutar contra o próprio aspecto de jurisprudência, de celeridade processual, você entra numa grande falha, né? E aí você deixa de ser juiz. Né? Até porque, acima de tudo, o juiz ele nunca vai conseguir agradar a ambos os lados, né? Na realidade é o seguinte, né? A gente cresce com a cultura. Hoje eu não diria com essa nova geração, mas a geração antiga, até acho que a tua geração, a gente vibra, né? De ter um amigo que é juiz, um cara que é federal, que o cara conquistou, o cara entendeu? Isso é bacana. Agora, a autoridade não pode ter esse... Eu até brinco, às vezes, quando o ego está muito lá em cima, dá até medo. O ego tá, tira o pé porque o ego está lá em cima. Eu brinco com meus amigos, com os colegas que eu entrevisto, os colegas, eu falo, ô doutor, tem hora. Eu até vou te perguntar, agora ele tem hora que a caneta pesa? Não fala que a caneta pesa, não. Eu encaro o seguinte, tanto a toga, e hoje em dia não é mais nem caneta, hoje em dia é um token, né? Então, assim, a toga eu não falo que pesa, porque a toga é a representação do próprio Estado juiz. E você, a partir do momento que faz o concurso para ingressar na magistratura, sabe,
até o porquê da cor preta da toga, né? Para ninguém estar olhando ali a cor da gravata do Borelli, a cor da camisa do Borelli, o terno, se é azul claro, se é azul escuro, se é cinza, e sim a representação do próprio Estado, né? Na cor preta em si. E a caneta, ou melhor, o token, também não tem peso porque você tem que ter convicção no que você faz. Né? Você colocou um negócio, a questão que está relacionada ao aspecto do Foro Nacional, de várias demandas serem ajuizadas no âmbito da seção judiciária do DF, as principais demandas, principalmente quando a gente fala de aspectos coletivos, né, com reflexo em toda a República Federativa do Brasil, estão na Justiça Federal do DF, mas não é o peso da caneta, é a convicção que você tem, é saber separar, né? Então, eu vejo mais dessa forma. Eu não gosto de falar de peso de token, nem de peso de toga. Não, isso aí, às vezes é uma brincadeira que eu faço, né? Porque às vezes, você pega um cara e fala, eu já peguei vários colegas, você falou, Zacarias, tem hora que pesa. Mas aí tudo depende do momento que o cara tá fazendo. Eu não estou dizendo que quando pesa a caneta, que o cara vai cometer um equívoco e fazer uma... Não, é que pesa porque o cara tem que decidir. E fala, bem, agora tem que decidir. Bom, eu estou aqui com o doutor Renato Coelho Borelli, ele é juiz federal do TRF1. TRF1 são 12 estados, mais o Distrito Federal. É toda a região norte do nosso país. Na região centro-oeste temos o Mato Grosso, Tocantins e Goiás. O DF, não é estado, unidade da federação. Existia em Minas Gerais, só que Minas Gerais agora foi para o TRF da 6ª região, foi criado um Tribunal Regional Federal novo, né? Na região Nordeste tem os estados do Maranhão, Bahia e Piauí. Então é um tribunal de dimensão continental, um tribunal que tem aí uma quantidade enorme de processos e existe uma carência muito grande tanto de magistrados como também de servidores, mas que mesmo com um número reduzido de magistrados, e eu falo magistrados de uma forma geral, até porque agora a gente teve ampliação na 2ª instância, né, passaram aí de 27 desembargadores para 43, mas mesmo assim, eu falo convicto que da casa que eu trabalho, o serviço é feito de forma árdua e com muita gente competente. Bom, nós vamos ter que encerrar, até por causa do horário. Estamos no grupo TAT de Comunicação sobre as multiplataformas, TV. A nossa aqui, a entrevista com o Dr. Borelli estará no Cartão de Visita News 27, na Rede Brasil Televisão, no Correio do Papagaio, Sul de Minas, mais no grupo TAT também. Cartão de Visita News R7. E eu vou fazer a última pergunta. Doutor Borelli, primeiro eu preciso te falar que eu adorei a sua humildade, entendeu? Você tem um perfil de um cara muito humilde e que tem um baita do bom senso. Sempre que vivi, eu fui da área de comportamento, então a gente só de conversar, de olhar, a gente tem aquela leitura corporal, como todo mundo fala, né? Mas obrigado. Eu quero dizer que eu enxerguei dessa maneira a sua humildade. Eu agradeço a sua elegância de ter me atendido, também eu acho que é um conteúdo que é importante falar um pouco da sua vida, quem é o juiz federal, o que ele faz, esse garoto aí que agora hoje está ensinando as pessoas e que tem um filho que também é mais do que especial, a gente diria, né? Que cada dia é crescendo mais e a gente também cresce junto. Eu vou fazer a última pergunta. Para quem você entrega o meu cartão de visita, doutor Borelli? Meu cartão de visita eu entrego para os meus pais. Rinaldo e Eliane. Vamos falar o nome deles, então. Eu entregaria meu cartão de visita para os meus pais, como forma de agradecimento. Por tudo. Por tudo e pelo que eu alcancei e até hoje pelo suporte que sempre dão. Isso aí.
isso aí te faz chorar, eu sei disso. Vai tomar cuidado. Obrigado. Ó, sinta-se abraçado. Um grande abraço para sua família, para seus pais. Doutora Luciana, que me apresentou. Nós vamos estar em algum outro momento, com certeza. Eu agradeço. Novidade. Queria só deixar dois grandes valores. Dois grandes valores. Rapidinho, obrigado, meio minuto. Doutor. Eu queria deixar dois valores aí que eu acho que sempre inspiraram e vão continuar inspirando a nossa condição humana. Primeiro, a questão da busca pela felicidade, independentemente do que você atravessa. A busca pela felicidade através de virtudes, como dizia inclusive Aristóteles. E o segundo, o dever para com o próximo, colocar-se na dor alheia, sentir o que é que cada um passa. Eu saio de Aristóteles e vou para Kant. Então, eu queria deixar esses dois grandes valores aí que eu acho que são inspiração e que devem permanecer como inspiração para a nossa condição humana. Obrigado. Obrigado. Doutor, boa sorte. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Tchau. Estaremos aí nas redes sociais daqui a pouquinho. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.